Esquenta Pânico! Esquenta Pânico! Hoje tem Esquenta Pânico e chegou a hora de começar a falar dos filmes, então vamos começar do começo, né? Vamos falar de Pânico. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, esse é o canal Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema e séries, então se você gosta do assunto, já te convido a se inscrever aqui, deixar sua curtida, compartilhar com os amigos e etc. Esse é um programa que eu criei para fazer um esquenta para o novo filme Pânico que vai estrear em janeiro de 2022. Então, pelo menos uma vez por mês eu coloco um vídeo aqui relacionado ao assunto, seja comentando notícias do novo filme, ou falando dos filmes anteriores, dos atores, mostrando minha coleção, qualquer coisa relacionada aí a esse universo dessa franquia que eu tanto gosto e eu sei que tem muitos fãs por aí também, como você que está assistindo esse vídeo. Até agora eu não tinha feito vídeos exclusivos falando de cada filme, mas esse é um planejamento que eu já tinha, e aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer esses vídeos? Eu faço um vídeo de curiosidades, eu faço um vídeo falando do que eu acho dos filmes, então eu resolvi fazer uma experiência que eu não tinha feito ainda. Eu resolvi pegar o Blu-ray dos filmes, eu peguei o Pânico, assisti ele inteiro, e depois em seguida eu coloquei o filme de novo, só que com os comentários do diretor e do roteirista. Isso é uma coisa que tem em muitos DVDs e Blu-rays, mas eu não tenho o hábito de fazer, eu acho muito interessante, mas raramente eu pego o filme e falo, hoje eu vou ver com os comentários. Mas dessa vez eu quis ver o que eles falavam de interessante ali sobre os bastidores para poder trazer esse conteúdo aqui para você. Então isso que eu fiz eu vou fazer também quando eu for fazer o vídeo do Pânico 2, do Pânico 3 e do Pânico 4. Eu vou assistir o filme e o filme com os comentários para então incorporar aqui enquanto eu bato um papo com você, beleza? Vou partir do princípio que você que está assistindo esse vídeo já assistiu Pânico, então aqui ó, vai ter spoiler, eu vou falar à vontade e não vou medir minhas palavras. Então se você não conhece o filme e não quer saber as surpresas, não veja esse vídeo, fuja de qualquer spoiler. Apesar do filme estar fazendo já 25 anos que foi lançado, é um filme que tem muitas surpresas e a brincadeira dele com o público é justamente essa. Você não sabe quem é o assassino, tem várias pistas e coisas que deixam a gente muito confuso, então se você não quer spoiler, para por aqui, salva nos favoritos e assiste depois. Vale lembrar que tem uma playlist aqui no canal, no Vida Pós-Créditos, com todos os vídeos que eu já falei de Pânico, então você pode entrar aqui na página principal, você vai ver lá embaixo, playlist Esquenta Pânico, vão ter esses esquentas que eu estou fazendo e alguns vídeos que eu já tinha feito anteriormente. Pânico é um filme que foi feito em 1996, dirigido pelo Wes Craven, que é um cara muito famoso principalmente pelo gênero de terror. Ele fez grandes clássicos, inclusive a franquia A Hora do Pesadelo. O filme conta a história basicamente de um grupo de amigos que adora filmes de terror, então eles entendem como funcionam, né? Eles conhecem muito desse mundo e eles acabam se vendo nas situações que eles viam nos filmes, porque começa a acontecer alguns assassinatos, eles não sabem quem que é o assassino, pessoas próximas morrendo, eles conseguem enxergar e até analisar, né, como sobreviver a esse tipo de filme, mas alguns deles escapam, outros não. Então durante o filme é comum você ver a personagem Sidney, por exemplo, falando que a mocinha nesses filmes sempre corre pra cima pelas escadas em vez de sair pela porta da frente, que era o ideal. A gente vê o Randy falando as regras para sobreviver a um filme de terror, como por exemplo se manter virgem, não usar drogas, e uma série de citações aí de clássicos, inclusive brincadeira com o próprio diretor Wes Craven. Sempre gostei muito como o roteiro despista a gente, né? A gente fica perdido, então eu gostaria de ter essa experiência de assistir esse filme pela primeira vez de novo, né, sem saber o que acontece. É muito gostoso ver rever, pra gente que já gosta, mas aquela coisa de você não saber quem é o assassino, ficar ligado nas pistas que aparecem, porque o diretor e o roteirista, obviamente, brincam muito com isso. Então você vê o tênis de um personagem que é igual ao tênis do assassino, aí você fala, pô, é aquele cara, o tênis é igual. Ou então logo depois que o assassino sumiu, aparece aquele personagem do nada, e você fala, pô, peraí, ele sumiu, ele apareceu, ele estava ali próximo, então é ele. Tirando outras coisas que são praticamente mensagens subliminares, como por exemplo, uma hora eles vão atrás de saber de onde vem aquela fantasia do assassino, e eles descobrem que vende em qualquer loja ali bem baratinho, e na embalagem da fantasia está escrito Father Death. E o Wes Craven fala que ele colocou Father Death para ficar aquela palavra Father, pai, na cabeça de quem está assistindo, e a gente pensar que de repente é o pai da Sidney, que é a mocinha do filme, que está por trás desses assassinatos. Até porque ele fica desaparecido durante o filme praticamente inteiro. Ele fala que vai viajar, mas ele não entra mais em contato com a filha, mesmo depois de tudo que está acontecendo lá em Woodsboro, que é a cidade onde eles moram. Então é muito legal você observar isso e ficar tentando adivinhar quem é o assassino. Por isso que a primeira vez que você assiste é legal. Você vê um olhar de um personagem, enquanto outros estão conversando, um olhar meio desconfiado. Você fica tentando ver quais são as motivações que cada um poderia ter. Ah, eu acho que ele é assassino, acho que é ela, tal. E no final a gente é surpreendido por dois assassinos que trabalhavam juntos. Um tinha um motivo e o outro não tinha um motivo. O Billy estava meio que se vingando da mãe da Sidney, que era meio promíscua, digamos assim, e dormiu com o pai dele, fazendo com que o pai e a mãe dele se separassem. E já o Stu, que é o outro assassino,
não estava muito envolvido emocionalmente, não tinha uma motivação assim específica, ele estava mais pela loucura mesmo, pela violência, né? É um cara bem desequilibrado apenas. Até o Kevin Williamson fala que quando ele começou a vender o roteiro, muita gente achava que devia ter uma motivação e muita gente achava que não. Ficou uma coisa meio 50%. Então, na dúvida de qual caminho seguir, qual seria mais cruel e mais assustador, ele acabou usando as duas coisas, né? Um personagem teve uma motivação e o outro nem tanto. O filme originalmente chamava Scary Movie e não Scream. Quem mudou esse nome foi a Miramax durante as filmagens, já estavam no meio do filme, inclusive a produção já tinha ali bonés escrito Scary Movie, né, que normalmente a produção dos filmes tem sempre o nome do filme escrito em camisetas, etc. E quando eles iam vender o roteiro, muita gente que lia pensava, pô, esse filme aqui é comédia, né, porque o filme, apesar de ser terror, suspense e filme policial, os personagens têm um humor ácido, às vezes são irônicos, falam coisas e fazem coisas que às vezes a gente dá risada. Então muita gente lia aquilo e falava, isso aqui é uma comédia, não é? Mas o Kevin Williamson sempre falava, não, isso aqui é terror, olha lá, tá escrito Scary Movie, o que chega a ser engraçado porque depois foi feito o filme Scary Movie, que era realmente uma paródia dos filmes de terror, principalmente com Pânico, que é o que a gente conhece, Todo Mundo em Pânico, que acabou virando uma franquia e também com vários filmes. Falando nisso no título, teve um cara que defendeu muito esse filme, ele é bastante citado pelo Wes Craven e pelo Kevin Williamson nos comentários do filme, que é o Bob Weinstein, que é irmão do Harvey Weinstein, que foi preso aí por ter violentado um monte de gente em Hollywood. Inclusive, quando começaram a sair essas coisas do Harvey, o Bob também parece que foi acusado, eu não sei o que aconteceu, em que pé isso ficou, eu sei que o Harvey foi preso, o Bob até onde eu sei não foi, mas isso não vem ao caso aqui, é só para situar, para você saber quem são eles estão por trás de muito sucesso da Miramax, um monte de filmes aí levam o nome deles. E, independente do que aconteceu, o Bob foi um cara que defendeu muito o Pânico, gostou muito da ideia e se envolveu no processo. Inclusive, a morte do diretor da escola que os jovens estudam foi ideia dele, porque ele viu o roteiro e falou assim, tem umas 30 páginas aqui, Kevin, que não acontece nada, tá tudo meio devagar, a gente precisa matar alguém aqui nesse meio. E aí resolveram matar o diretor, e nessa cena também tem aquela cena, né, no olho, que aparece o reflexo do Ghostface, também foi uma ideia dele. Então, só para você ter uma noção de como ele teve um envolvimento bem considerável no resultado final e no sucesso do filme. A introdução de Pânico é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. É uma cena realmente muito bem realizada. Tem a Drew Barrymore como vítima. Eles usaram uma atriz conhecida porque todo mundo pensa assim, ela vai escapar. E foi uma grande surpresa que ela não escapou. E acabou até se tornando uma tradição nos filmes Pânico que sempre tem uma morte de abertura para dar um ponto inicial aí na história. A Drew atua muito bem. As conversas são muito interessantes entre ela e o assassino e existe uma série de referências a filmes de terror, não só no roteiro, no que eles falam, mas também no modo como as coisas acontecem. Ela atender o telefone e saber que está sendo observada, como no clássico Quando um Estranho Chama. Os jogos de câmera e a tensão que é construída é ao mesmo tempo inovadora e também uma homenagem a muitos filmes clássicos que já foram feitos, inclusive Halloween é um filme que serviu muito como base, é o filme preferido do Kevin Williamson, que foi o que fez ele entrar na indústria cinematográfica como roteirista. Tem muitas referências aí no meio do filme inteiro sobre esse filme. Essa sequência de abertura tem muitas curiosidades que vale a pena citar aqui, como por exemplo, o namorado da Casey, que é a personagem da Drew Barrymore, que também é uma das vítimas do assassino, ele está amarrado na cadeira do lado de fora da casa. Foi um dos finalistas para o papel do Billy Loomis, né, o assassino aí, o namorado da Sidney, que se revela assassino do filme. Ele foi muito bem nos testes, então o Wes Craven resolveu colocar ele nesse papel para poder dar um papel para ele no filme, achou merecido, assim como uma homenagem, por mais que ele seja estripado ali fora, o Wes quis colocar ele no filme, então essa é uma coisa legal de saber também. A produção e o diretor tava tudo ali fora da casa, né, porque foi gravado numa casa real, e ali embaixo da chuva tava um cara chamado Roger Jackson, que é quem faz a voz do Ghostface, aquela voz que você ouve no telefone, Do you like scary movies? né, aquela voz icônica, falando com a Drew por uma linha real de telefone. Então eles ligaram e ficaram fazendo essa conversa toda e o diretor não deixou a Drew conhecer esse ator, então ela não sabia a cara do cara que fazia essa voz, ela realmente estava falando com uma voz qualquer na cabeça dela, ela não colocava um rosto naquilo, não teve contato nenhum, não fez amizade. Eu acho que ajuda na hora de interpretar ali esse mistério na cabeça dela. Um modo que o Wes fez a Drew chorar, deu uma ajuda ali na interpretação dela, foi trazer memórias de coisas que ela achava triste. Então ele conta que na noite anterior eles estavam conversando sobre o roteiro tal, e sobre a vida, e ela comentou de uma matéria que ela leu no jornal, falando sobre um cara, um dono de um cachorro que jogou fogo, atirou fogo no cachorro e matou o cachorro. E ela, como é amante de animais, ela se emocionou falando isso pra ele. Então durante a filmagem dessa cena, no dia seguinte, o Wes às vezes falava assim, Drew, tô acendendo o isqueiro. E quando ele falava isso, ela já lembrava daquela história e começava a chorar também. Então isso ajudou a colocar um pouco de pânico, um pouco de veracidade na interpretação da atriz.
Entre muitas curiosidades que o filme tem a participação da Linda Blair, que é aquela atriz que fez O Exorcista. Ela fazia a menina possuída, ela aqui faz uma das repórteres que está ali em volta da escola, querendo saber o que aconteceu. Uma coisa que muita gente já sabe, mas talvez você não saiba, é que tem um cameo do próprio diretor do filme. O Wes Craven aparece como um faxineiro da escola ali, com uma roupa parecida com a do Fred Krueger. Na verdade não é parecida, é o figurino original do filme A Hora do Pesadelo, que, como eu falei, foi dirigido pelo próprio diretor. Algumas cenas na rua também, como é um filme que tem essa coisa de assassinato, sempre tem carros de polícia, tem algumas cenas que tem essas faixas isolando e uma galera olhando o que está acontecendo, que pra quem vê o filme pensa que são figurantes fazendo o papel de gente que foi ver o que aconteceu, mas não, aquela fita era que estava isolando a gravação das pessoas que moram nessa cidade onde foi feito, o filme foi feito na Califórnia, então você vê aquelas pessoas ali atrás e elas são pessoas reais mesmo que estavam assistindo a gravação, e a produção deixou eles lá. Deve ter pegado autorização de imagem, mas eles não receberam nada pra isso, não eram figurantes. Exatamente quando dá 1 hora de filme, começa tipo a sequência final. O filme tem 1h45, 1h50, mas a partir de 1 hora começa uma festa na casa do Stu, que é um dos assassinos, mas até aí ninguém sabe, né? E aí começa então uma série de acontecimentos nessa casa e ao redor da casa, com os personagens, com os jovens que estão lá festando, com o policial, com a repórter Gayle Weathers. Aliás, eu não parava de pensar, como a gente sabe que a casa foi recriada para o novo Pânico, que vai estrear em janeiro, eu ficava pensando, caramba, meu, por que eles vão voltar nessa casa? O que será que vai acontecer aqui? Será que é um flashback? Será que não é? Inclusive, eu já vou falar sobre o Stu. Muita gente aí fica especulando se ele morreu ou não, se ele vai voltar no novo filme. Eu já vou falar sobre isso. Tem uma cena bastante icônica também nessa parte aí final do filme, que é a morte da Tatum, a melhor amiga da Sidney. Ela tá lá na garagem, foi pegar uma cerveja, quando ela vira pra trás e o Ghostface, lá o assassino, tá lá pronto pra pegar ela, né? E ela tenta lutar com ele e tal, super badass, joga a garrafa de cerveja nele e tudo mais, e ela resolve então tentar escapar. Quando ela viu que o assassino tava bloqueando a porta, ela tenta sair pela portinha do cachorro que tá no portão eletrônico, né? Então a garagem tem aquele portão eletrônico, e aí ela tenta sair por ali. No roteiro original, o Kevin conta que não tinha aquela portinha no portão, ela ia simplesmente lutar com o assassino ali, ia tentar passar por lá, o portão ia baixar e acertar o pescoço dela. E aí a assistente dele falou: olha, na minha casa, no portão lá, tem uma portinha pro cachorro e tal. O que você acha de colocar? E aí ele gostou da ideia e foi assim que essa ideia entrou no filme. E ele conta também que quando fizeram essa portinha lá na construção dos cenários, todo mundo ficava tentando passar para provar que era possível passar por lá para não parecer uma ideia tão idiota dela. Então realmente ela passaria por ali. Eles tentaram antes, só que no caso dela não deu certo, né? O diretor e o roteirista também elogiam bastante os dublês, porque não eram os atores que faziam as cenas vestidos de Ghostface. Então tinha um cara lá que era o principal, acabou dando uma personalidade, né? Um tipo de movimentação. Agora tem uma curiosidade, naquela cena que o Randy tá sentado no sofá sozinho, depois que a galera vazou da festa, que o Ghostface vem atrás dele e tal, e tem aquele delay na imagem, né? Quem aparece atrás do Randy naquela cena é o Skeet Ulrich, que é o ator que faz o Billy Loomis. E foi a única vez que era realmente ele vestido de Ghostface no filme todo. Já que eu tô falando do Randy no sofá, já vou comentar o que eu ia falar do Stu. Porque antes dele estar sozinho ali, tava com uma galera, ele começa a falar as regras dos filmes de terror. E ele fala que uma das regras é nunca falar I'll be right back, que é eu volto daqui a pouco eu volto, já volto, nada disso. Se você falar isso, você não vai voltar. E aí o Stu, quando sai pela porta, ele fala I'll be right back, e sai. Então hoje muita gente tá falando assim, nossa, será que o Stu não morreu? Porque no final a Sidney joga a televisão na cabeça dele. Então será que alguma coisa segurou ali, ou só desfigurou ele, mas ele não chegou a morrer? Né? Muita gente está falando isso, que poderia voltar aí no novo Pânico como assassino novamente. Eu não sei se a cabeça do Wes mudou, mas nesse filme, nos comentários, ele fala disso do I'll be right back e fala assim. E é engraçado que o Stu, quando sai pela porta, ele fala I'll be right back e ele não morre, não é uma vítima do assassino, porque ele era um dos assassinos, mas ele acaba morrendo no final. Ele fala isso, o Stu morre no final. Então, a gente sabe que os diretores novos querem honrar o Wes Craven. Então não sei se eles vão tomar uma liberdade de mudar isso, mas aqui é fato da boca do Wes Craven que o Stu morreu. A atuação dele é inclusive muito elogiada pelo diretor e pelo Kevin Williamson, roteirista, que falam que ele improvisou bastante. Então quando ele tá ali com o Billy, já revelaram que são os assassinos. Tem um momento que a Sidney some e aí o Billy fica possesso, cadê essa menina, não sei o quê. E ela liga pra eles, né, como se fosse o Ghostface. E aí o Billy dá o telefone pro Stu e muita coisa que ele falou ali foi improvisada, como tipo, se ela vai entregar ele pra polícia mesmo. Até o Billy, quando joga o telefone assim, era pra bater no balcão, mas a mão dele tava toda grudenta por causa do sangue, aí meio que enroscou e o telefone bate nas costas do Stu, do ator Matthew Lillard. E então bateu de verdade e o Matthew, ao invés de parar e falar assim, puta, machucou nada, não, ele continuou a cena. Até é curioso também que eles contam que o Billy, aquela hora que ele tá procurando a Sidney e aí ela sai com a máscara, com um guarda-chuva e acerta o peito dele, eles tinham que tomar cuidado, porque quando ele tinha 10 anos de idade, o ator,
ele teve um problema aqui numa artéria, tal, sofreu uma operação, então ficou bem sensível até hoje, ele sente bastante dor numa região do peito. E aí eles tentaram proteger e falaram pra dublê, porque ali não era a Neve Campbell, era uma dublê que saiu com o guarda-chuva e acertou ele, pra tomar cuidado, tal, pra não acertar bem ali onde não podia. Só que com a máscara ela não enxergou direito e acertou bem no lugar que não era pra acertar. Então a reação do Skeet ali gritando é real, ele sentiu muita dor naquela cena. Aí acontece toda aquela bagunça, né? Você já assistiu, sabe do que eu tô falando. Aparece a Gale Weathers, aparece o Randy e tal. Acertaram o bico. Gente, eu tava gravando, acabou a bateria, tive que esperar mais de 1 hora pra carregar. Então, se o enquadramento estiver um pouco diferente, começou a chover aqui, mas eu não vou ficar esperando, porque a previsão é que chova a madrugada inteira. Então, vou gravar assim mesmo. Tá fraquinho, acho que não vai atrapalhar, mas então eu tô avisando só pra caso você perceba alguma coisa estranha aqui no vídeo. Como eu tava falando, eles acertaram o Billy cai no chão e aí tá todo machucado, ensanguentado, já foi acertado com o guarda-chuva, tá todo ferrado, já tinha levado facada do Stu, aí ele tá lá caído, mas o Randy alerta eles que sempre tem um final scare, né, o susto final, e é aí que ele levanta assim, e a Sidney dá um tiro no meio da testa dele. E logo em seguida, o pai da Sidney estava dentro do armário lá, ele sai, bum, dá um barulho, todo mundo se assusta e olha pra ele. Então, como o Randy fala, todo filme tem um final scare. O deles foi quando o Billy fez que ia levantar. E pra audiência, pra nós, o público, foi quando o pai sai do armário ali. Aquele foi o nosso último susto. Apesar de que eu considero que tem mais um sustinho no final. Quando acaba o filme mesmo, antes de entrar os créditos, dá um barulho assim, rápido. Aparece o Ghostface assim de relance, um flash. E lá pro finalzinho, tem uma curiosidade, uma coisa bem interessante que aparece escrito, que é: nada de agradecimento, no thanks whatsoever. Nós não queremos agradecer em nada os administradores da escola de Santa Rosa, que é uma escola que aceitou que eles fizessem um filme lá. Aquela cena dos personagens na fonte conversando foi feita nessa escola, mas de repente eles mudaram de ideia, acharam que o filme não tinha um bom tom, porque aquelas conversas de gente sendo estripada, que não ia ajudar a escola em nada. Pô, é um trabalhão, cara, você mandar as pessoas antes de começar a filmar, ver as locações, fechar os acordos, pô, tá tudo certo. Mas, resumindo, eles tiveram que sair de lá e fazer o resto das cenas da escola em outro lugar da Califórnia. Então, antes de ir embora, eu queria propor 2 joguinhos aqui pra você que tá assistindo. Se você pudesse salvar uma das vítimas desse filme, que personagem você salvaria? Bom, eu vou falar o meu então. Eu salvaria a Tatum. Eu acho ela uma menina de muita atitude, super amiga, corajosa, tem bom humor. E na cena que ela é morta, ela mostra como ela é, como eu disse antes, badass. Ela tem muita atitude, até a pose que ela faz assim que ela levanta. É a personagem que eu escolheria para sobreviver. E o segundo joguinho é escolher a frase mais icônica, mais marcante pra você, qual que você mais gosta. Eu tenho várias, como da própria Tatum falando I wanna be in the sequel, né, não me mate, eu quero estar na sequência. Ou quando a Sidney fala not in my movie, tipo, no meu filme não vai acontecer isso, e mata o Billy. A frase do Randy, everybody's a suspect, também, que todo mundo na locadora que ele trabalha fica olhando pra ele, eu acho muito legal. E tem 2 do Billy, que são bem marcantes. Uma que eu gosto é a que ele fala we all go a little mad sometimes, mas a que eu escolho quando ele fala que a vida é como um filme, só que você não pode escolher o gênero. Então é isso, me conta nos comentários também qual que é a sua frase preferida, se é alguma dessas que eu falei ou se é alguma outra que eu não citei aqui. E se prepara que em breve, não sei se vai ser o próximo vídeo, acredito que não, mas eu vou fazer ainda do Pânico 2, Pânico 3 e Pânico 4, ainda obviamente antes da estreia do novo filme. Então eu fico por aqui, eu te vejo no próximo vídeo.